Ô, meus amores, essa semana tiveram, nessa pandemia, tiveram várias medidas alternativas para reduzir a quantidade de trabalho para que as empresas possam continuar abertas, né, por causa dessa crise. Então, para entender melhor sobre tudo isso, eu convidei a advogada Lara Cachico via Skype para tirar todas as nossas dúvidas hoje. Cadê a Lara? Oi, Lara, boa tarde, querida. Prazer te receber hoje, viu? Prazer estar com vocês. Ô, Lara, vamos começar falando de quanto que pode ser essa redução da jornada e do salário também. Começando pela jornada de trabalho. Até quanto pode ser reduzida a jornada de trabalho do colaborador? A gente tem 3 percentuais estabelecidos pela nossa medida provisória 936. Então, a gente pode reduzir em até 25%, até 50% ou 70%, tanto da jornada quanto do salário dessa pessoa. Ah, tá. Então, tanto da jornada quanto do salário, são essas três opções aí. Exato. Aí, nesse caso, aquilo que a gente tiver de redução de jornada, a gente vai ter semelhantemente de redução de salário. Então, se por acaso o nosso trabalhador tiver uma redução aí de 25% de jornada, ele vai ter essa redução também em 25% no salário dele. Ah, isso é uma regra, então, Lara. Não pode, por exemplo, ele receber lá, 25% a menos de jornada de trabalho e 50% no salário, por exemplo. Não, isso Não, não pode. E aí a nem o gente faz contrário. isso, a gente tem que fazer a mesma redução. Inclusive, é bem importante que o empregador, a empresa, ela tome cuidado com isso, porque a gente precisa cumprir a lei de forma fiel. Porque se por acaso a gente fizer, por exemplo, uma redução de salário em 50%, mas na prática o trabalhador continuar trabalhando efetivamente na mesma carga horária, isso vai ser caracterizado como fraude. E aí a empresa pode ser penalizada por conta disso. Tem que tomar Entendi. cuidado, né? Não pode o empregador tentar burlar a nossa legislação. Mas o trabalhador vai receber o mesmo salário no total, mesmo com essa redução? Daí entra o governo. Explica direito isso pra gente, Lara. Isso está gerando bastante confusão, realmente. O nosso trabalhador, como que vai ser o recebimento dele nesse momento? Aquilo que ele tiver de redução de jornada, ele vai ter de redução de salário. Só que o governo vai complementar o valor no mesmo percentual que reduziu de salário e jornada, só que com base no seguro-desemprego. Então, o trabalhador tem que ficar atento, porque ele não vai receber exatamente o mesmo valor no final das contas. Se, por exemplo, ele tem uma redução de 25% do salário, 25% da jornada, o quanto que o Estado vai complementar, o Estado brasileiro vai complementar em 25% em cima do valor que ele teria direito a título de seguro-desemprego. Então, precisa buscar qual que é o valor do seguro-desemprego e, em Uhum. cima desse valor, ele vai ter o benefício emergencial. Entendi. Então, eu acho que de qualquer forma vai ficar reduzido o salário do colaborador, né, Lara? Vai ficar reduzido. Tem algumas empresas que, para auxiliar, elas até estão complementando o valor. Então, naquilo que falta para alcançar o salário, elas complementam. É como se fosse uma ajuda de custo, mas isso não é regra, tudo bem? A ideia é que o governo complemente em cima do seguro-desemprego e só. Algumas Tá, empresas, a título de ajuda mesmo, estão fazendo isso. tá. E qual que é a duração dessa redução, Lara? A redução, ela pode ser, a redução de jornada e salário, ela pode ser de até 90 dias. Mas é importante que o trabalhador saiba que não é preciso que a empresa faça esses 90 dias direto. Ela pode fazer, por exemplo, uma redução inicial de 30 dias, depois ver como é que vai ficar, se realmente não voltar a fazer mais 30 dias. Então, não tem problema que você faça isso de forma segmentada. Entendi. Agora, se depois desses 90 dias a situação continuar como está, porque a nossa medida provisória foi no começo de abril, né? Então a gente já está dando um mês já de medida provisória. Tem trabalhadores que já estão há 30 dias com essa redução. Se por acaso continuar, aí a gente vai precisar de uma outra previsão legislativa para poder tratar sobre esse pós redução salarial previsto na medida provisória. Não, mas se Deus quiser, vai ser só esses 90 dias, ou até menos, viu, Lara? A gente está esperando por isso, né? Agora, com relação à suspensão de contrato, o empresário pode, a empresa pode suspender o contrato totalmente, Lara?
É possível. E isso é uma coisa que nós temos que enxergar, nós trabalhadores. Eu sei que é difícil para nós trabalhadores, mas nós temos que enxergar como uma forma de também tentar manter o nosso emprego. Porque, veja, a empresa, se ela quiser, ela podia mandar todo mundo embora. Essa é a verdade. Não teve proibição de demissão nesse momento, então ela podia mandar embora. Então, nesse caso, eu sei que é complicado a gente pensar assim, né? A gente afeta a nossa renda, mas sim, é possível suspender de forma total. Então, suspende salário e trabalho, suspende tudo, por até 60 dias. Nessa suspensão, o trabalhador também vai ter direito a receber o benefício emergencial. Então, se por acaso ele teve essa suspensão, ele vai receber o valor por parte do governo. Também, mais uma vez, não com base no salário, tá? Sempre com base no seguro-desemprego. Podia ser com base no salário, né? Agora, Lara, como é que fica essa suspensão daí? O trabalhador continua trabalhando home office ou ele simplesmente para de trabalhar e fica recebendo só do governo? Para de trabalhar. Por isso que também, mais uma vez, é bem importante que as empresas tomem cuidado, né? A gente não pode ter situações de fraude, em que a empresa suspende no documento, né? Documentalmente ela suspende, mas o trabalhador continua trabalhando. Não pode, de maneira alguma. Suspendeu, suspendeu. Parou a atividade, parou o trabalho, parou tudo realmente, para ele receber esse auxílio do governo. Tá? Agora, se por acaso a empresa entende que ainda existe alguma atividade que o trabalhador pode fazer, muitas empresas conseguem alguma atividade nesse momento. Aí o ideal é fazer a redução da jornada e não a suspensão contratual. Tá. Qual que é a sua opinião? O que que você acha? Por quanto tempo que vai durar isso daí, Lara? Sinceramente falando. Olha, eu trabalho na área de educação, né? E eu vejo que a educação talvez seja uma das últimas áreas a voltar. Porque na educação, eu sou professora de faculdade, de graduação, então na educação nós estamos falando de um número de pessoas muito grande aglomerado, né? Então eu acredito que a educação talvez seja o último a retornar. Mas as outras atividades, eu percebo que aos poucos a gente está voltando, né? O nosso comércio já tem aí momentos de abertura. Eu sei que não é horário integral ainda, mas a gente já teve abertura dos shoppings esse final de semana. Então, eu acredito que aos poucos a gente vai retornar sim. Desde que a gente tome cuidado com esse retorno e mantenha os cuidados necessários, a limpeza, a higiene, a máscara, o álcool em gel. Então, a gente vai voltar. Realmente, quem está no setor da educação, acredito que a gente ainda vá para julho, talvez as coisas só voltem realmente no segundo semestre, né? Agosto, talvez. Agora, as demais áreas eu acredito que não. Eu acredito que os trabalhadores estão aos pouquinhos voltando, ainda que com uma carga horária reduzida, né? Aí com 75% de trabalho, redução de 25%. Então, acho que nós todos, o que é muito importante, que a gente entenda que esse é um período que todos estamos passando por dificuldade, né? Os trabalhadores estão, mas as empresas também estão. As empresas estão debilitadas nesse momento, muitas, né? Não vou dizer que todas, mas muitas. Os pequenos empresários estão debilitados. Então, nós precisamos tentar nos ajustar para que todo mundo consiga se ajudar um pouco e a gente fazer com que esse período passe o quanto antes. É verdade. Lara, muito obrigada pela sua participação, viu, querida? Um beijo para você, se cuida aí. Você também, muito obrigada. Beijo, tchau, tchau. Gente, calma que vai passar, tá? Respira, calma, vai passar. Não há mal que dure para sempre, não é verdade? Isso é bíblico, gente. Não há mal que dure para sempre. Você pode chorar, mas a alegria vem, você chora à noite, a alegria vem pela manhã, tá bom?